Então, boa noite a todas e todos. Estou me sentindo muito em casa, minhas parceiras estão todas por aqui e também porque acho que as pessoas que estão aqui de alguma maneira pensam como nós, então estou à vontade para a apresentação que eu vou fazer para vocês. Na verdade, nós vamos contar um pouco do que a gente faz, então quando você fala do que faz, você não pode ficar nervosa, pelo menos, né? Mesmo quando tem gente diferente. E muito feliz por ter recebido o convite, agradeço as minhas apoiadoras que estão aqui, vocês que vieram. A ideia é que eu fale um pouco do que a gente faz e depois nós podemos conversar, debater, perguntar se vocês acharem que é interessante. Eu vou dividir em três tempos. Vou falar um pouco da minha chegada em Brasília, depois do ponto de memória e, por último, vou passar um videozinho de uns projetos que a gente toca, só para vocês entenderem o que a gente faz na Estrutural. Então, eu sou Maria Badia Teixeira de Jesus, como já foi apresentada. Eu sou mineira de Unai, bem pertinho daqui. Deve ter, de Unai tem muita gente sempre aqui em Brasília, porque que Brasília a gente fala que é uma coxa de retalho, né? Uma cidade com gente de todos os lugares do Brasil, e de Minas Gerais tem muita gente. Eu cheguei em 84, às vezes a hora que eu estou com pressa eu falo que eu cheguei em 83, cheguei em abril de 84, vim com muitos sonhos na bagagem, eu tinha vontade de estudar muito, não consegui fazer isso, mas então eu não tenho um curso superior, eu tenho honra de estar falando para doutores e professores, mas eu sou uma pessoa só com a minha experiência mesmo, não consegui cumprir esse sonho de estudar muito. Eu sou costureira de profissão, é uma coisa que eu sei fazer, gosto de fazer, mas no momento não estou exercendo. Às quintas-feiras, geralmente eu vou a São Sebastião, trabalho numa entidade lá, dou aula de corte e costura para as meninas. Eu gosto mais de ensinar, na verdade, do que de costurar. E quando eu cheguei em Brasília, eu trabalhei em casa de família e morei por 14 anos de aluguel, mais ou menos 14 anos de aluguel. E então, minha irmã foi para a Estrutural e eu não fui porque eu trabalhava, eu era rimo de família e acabei não indo. Mas em 98 eu fui para a Estrutural por muitas necessidades, inclusive por não conseguir mais pagar aluguel. E aqui só tem um adendo, Ana, assim, embora eu sou catadora, eu nunca trabalhei dentro do lixão mesmo. Não teria problema nenhum de ter feito isso, mas eu acabei não indo lá. Tenho muito respeito pelas meninas que vão, porque os catadores é um grupo muito fechado. Eles têm as estruturas deles, assim, e eles não gostam que pessoas vão chegando e vão entrando. Então, a gente, quando precisou de trabalhar com isso, nós acabamos trabalhando por dentro da cidade mesmo. E bem em frente à minha casa, tinha um espaço que foi onde foi tirado areia para a construção de Brasília. Esse espaço foram 4 anos sendo atulhado dia e noite de caminhões de entulho para tampar aquele buraco que tinha, porque foi areia tirada para a construção de Brasília. A minha casa é bem em frente. E foi nesse espaço, que era um barraco que eu tive, nós começamos na reciclagem. Aí a gente reciclava ferro de construção civil, reciclava tudo, papel, e foi nesse momento que nós começamos a sobreviver da reciclagem. A gente tem muito orgulho disso, porque é um trabalho pesado, nós estávamos numa condição ruim e a gente conseguia não ter que ficar dependendo da ajuda, conseguindo viver do nosso próprio trabalho. E nós conseguimos ganhar dinheiro, minha irmã foi a primeira que construiu, e nesse momento que a gente fazia essa reciclagem lá, nós também reciclávamos livros, porque quando a gente ia reciclar, chegava livros, e desses livros que a gente reciclava lá, nós acabamos fazendo uma biblioteca comunitária, que mais à frente eu vou contar um pouco da biblioteca comunitária. Eu parei de costurar e fui para lá, trabalhei na reciclagem, né? E a gente começou a fazer um trabalho social com as pessoas também. A primeira coisa que a gente acabou fazendo foi uma associação de moradores para a produção de adubo orgânico, porque a gente via que tinha reciclagem de todos
os outros objetos, né? Mas não tinha do orgânico. Aí nós criamos uma associação de moradores que era mais ou menos familiar e fizemos um minhocário com a intenção de produzir humus. E esse minhocário, ele acabou, essa entidade acabou projetando as pessoas que eram daquela associação, porque foi bem na época que o governador Arruda resolveu fazer as obras na estrutural e a gente estava num espaço que ele precisava daquele espaço. A gente acabou ganhando visibilidade. Uma das visibilidades que eu ganhei foi conhecer algumas pessoas que faziam um trabalho social de fora da estrutural lá. E era via Círculo Operário do Cruzeiro, eu conhecia a Deusani, que era alfabetizadora. E aproximei das meninas e nós começamos com um trabalho de alfabetização e de formação política. Foi um momento que eu cresci muito e fui fazendo o que eu gostava muito mesmo de fazer e que eu não fazia no meu período antes, porque o trabalho de costureira exigia muito, né? E foi nesse momento que eu ganho visibilidade para hoje estar aqui falando com vocês. E eu agradeço, quero agradecer publicamente primeiramente a Deusani, porque foi um momento importante quando eles chegaram na estrutural. Primeiro porque a estrutural era conhecida como uma cidade que tinha um alto índice de analfabetismo, era 70% das pessoas que moravam lá não lia e não escrevia, né, Deusani? A alfabetização era muito importante, não resolvia o problema, porque o problema era estrutural, a gente alfabetizava e depois não tinha continuação na escola, na escola tradicional, né? Chegou um amigo meu que eu amo, obrigada por você ter vindo. Nós começamos, a gente alfabetizou e nas nossas próprias casas, nas garagens. Só que quando foi em 2008, o governo lançou um programa no Distrito Federal que chama DF Alfabetizado. O governo federal lançou um projeto Brasil Alfabetizado. O governo federal distrital copiou e fez o DF Alfabetizado. Nós entendemos que o DF Alfabetizado, que esse programa, ele tinha que assimilar aquelas pessoas que estavam sendo alfabetizadas, que tinha que ir para a escola oficial, e não ia porque nós não conseguíamos, porque não tinha escola lá, e porque as escolas não davam as condições daquelas pessoas entrarem no ensino regular. Porque eles eram adultos, tinham filhos, não conseguia acompanhar os jovens que estavam lá, e a escola não dava não era preparada para receber esse público alfabetizado. Aí o que a gente fez? Nós resolvemos então criar um movimento de educação e cultura, que é o MESC, MSE, Movimento de Educação e Cultura da Estrutural. O que esse movimento fazia? A gente potencializava as pessoas que nós tínhamos alfabetizado e outras pessoas que a gente também não tinha conseguido alcançar. A gente ia nas casas, a gente fazia chamamento, porque o GDF pôs uma regra que era assim, para eles matricular, eles precisavam ligar no 156. Então os adultos ligam no 156 para os filhos, mas não ligam no 156 para eles mesmos. Então eles acabavam não fazendo as suas matrículas e chegava o momento, estava fora do ensino regular novamente, porque não tinha feito as matrículas. Aí nós fazíamos campanha na cidade, íamos de casa em casa, falando com as pessoas, fazíamos folder, carro de som, que é um jeito que funciona muito bacana lá na estrutural para chamar as pessoas. O movimento de educação e cultura acabou crescendo, ganhou visibilidade, o governo acabou construindo as escolas, algumas escolas precárias mesmo, construiu escolas provisórias, nós intervíamos como movimento, né? E nesse momento a gente tinha a intenção que o movimento de educação e cultura fosse para dentro da estrutural. A gente não pensava em hoje ter que ganhar essa visibilidade, eu estar aqui, viajar. Só que pelo trabalho que nós acabamos fazendo, uma conhecida da Deusani falou para ela assim: Deusani, o MINC, o Ministério da Cultura, está com um projeto de pontos de memória e eles estão procurando cidades com baixo IDH e com essas características que tem a estrutural. Então era a estrutural, São Sebastião e o Itapuã. Aí esse rapaz veio procurar a gente
Quando ele procurou, ele achou na gente uma iniciativa de memória, que é a parte que de fato eu vou falar com vocês. Porque, enquanto alfabetizadoras, a gente punha as pessoas para escrever suas histórias, falar o que ela desejava para a sua cidade. E ali ia aparecendo memórias. Porque tem uma coisa que antecede, que eu acho que é importante falar, a Estrutural, nós tínhamos uma associação de moradores muito presente. Eu fazia parte dessa associação de moradores. Então, tudo na Estrutural foi com muita luta. Eu não vou contar essa história. Em outro momento a gente pode conversar, que é bem interessante, de fixação, de resistência, que Brasília inteira quase toda conhece pelas lutas que a gente enfrentou, porque vocês vão ver que nós estamos a 15 minutos do plano piloto e isso incomodava muito pobres, catadores, lixeiros, morar tão perto da cidade do plano piloto daquele jeito, né? Que hoje é uma coisa que me preocupa muito, porque assim, nós vamos ter uma pessoa que vai governar o país que não quer essas coisas muito perto. E nós estamos muito perto, né? Mas é o que a gente tem para agora, nesse momento. Então, agora eu começo a mostrar um pouco dos pontos de memória. Para falar do ponto de memória, eu quero, antemão, agradecer as parcerias que nós temos aqui hoje. Então, nós temos a parceria da Universidade de Brasília, nós fizemos uma extensão com a Universidade de Brasília, e a professora Sumara foi a grande representação dessa extensão, porque o que ela fez? Ela entrou para dentro da cidade, acolheu a gente, fez essa ponte entre a universidade e a cidade, porque nós tínhamos muitos problemas com o jornalismo, porque a imprensa ia lá e falava a história do jeito que ela queria. Então acabava deixando uma cidade bandido, uma cidade lixeiro, e sendo que lá tinha iniciativas boas que não apareciam no jornal. Então a gente tinha muita resistência, tanto com o jornalismo, qualquer forma de jornalismo, como com as universidades. E a professora Sumara, quando ela chegou, ela conseguiu quebrar essa resistência que a comunidade tinha com a universidade e vice-versa, porque nós também tínhamos com a universidade. Também a professora Luísa, que é outra parceira que da Faculdade de Jornalismo, era da Universidade Católica, UCB, hoje ela não está lá mais, mas nós tivemos a extensão com eles também, foi uma grande parceria que a gente teve, e hoje ela continua nossa parceira, desenvolveu nosso projeto de comunicação. Então, agradeço a vocês duas, a todos os meus parceiros que estão aqui, a Jane, o Wellington, a Socorro, obrigada, e a vocês todos aqui. Em 2011, por causa dessa história toda que a gente já tinha lá, de construção do movimento de educação e cultura e de luta, a gente começou a tocar esse projeto que a gente chama Pontos de Memória, né? Dos pontos de memória, eu vou mostrar um pouquinho como é que os pontos de memória essa política chega ao Brasil. Eu não sou teórica, não sei, mas a professora Sumara me ajudou, eu fui puxando pelos professores que estão aqui, porque são o tema é a transversalidade, e a museologia, as escolas têm tudo a ver, o programa educacional, né? E a gente acha que é importante. Então, na seta, os pontos de memória, ele é um pouco contraponto dos museus tradicionais. Por que os museus tradicionais? Geralmente eles são centrados... Estou atrapalhando ali? Alguém? Eles são centrados no objeto. Os museus comunitários da museologia social, ele é centrado no processo de comunicação e organização, com ou sem recurso de novas tecnologias, orientados para o desenvolvimento social, inclusão e experimentação. São os museus da nova museologia, da sociomuseologia e da museologia social. Não, está dando. Está passando. Está dando para sair. Então, sociomuseologia e museologia social. São representados pelos museus comunitários, ecomuseus. Então, os ecomuseus é o ECO, que faz até anotei aqui uma coisinha bem legal dos ecomuseus, que é bem importante. É um modelo contemporâneo do museu, dos museus tradicionais, que faz oposição, que faz um tipo de oposição, né? Mas não é oposição de briga, ele mostra um diferencial de museus, né?
O prefixo eco faz alusão tanto ao entorno natural, à ecologia, como ao entorno social, que é a ecologia humana. É um termo bem bacana, né? Abrange, então, a museologia social abrange o contexto local, faz reflexão acerca do contexto nacional e mundial. Desculpa. Vou falar mais devagar. É porque ele perguntou um termo que eu também não conheço. Ele perguntando o que é ecologia humana. Então, a ecologia humana é essa preocupação com o ser humano, com a vida do ser humano, né? A museologia social, ela valoriza a vida do ser humano, a história do local, a história daquela comunidade, a história da pessoa. Faz reflexão acerca do contexto nacional e mundial, socializa o acesso aos bens culturais, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Porque a cultura é a nossa vida, estimula a participação comunitária no seu direito de intervir, decidir sobre a preservação de seu patrimônio, de suas identidades e sua memória. Aqui a gente cita um museólogo muito famoso, é o Varrini. Ele é importante porque ele visitou a estrutural, depois ele vai aparecer. E tem alguns documentos que foram necessários para que hoje o Brasil tivesse essa política de museologia social. Então nós tivemos, em alguns momentos, museólogos, pessoas comuns, pensando como é que fazia essa museologia estar mais a serviço da educação e das pessoas, porque não fosse um museu tradicional, onde ele educa, mas ele é inacessível, você não pode tocar, você não pode, né? A gente quer uma coisa mais voltada para que a gente tenha mais, que seja mais a nossa cara. Então, alguns documentos. Teve um seminário regional da Unesco sobre a função educativa dos museus, que refletiu sobre a função educativa dos museus na sociedade. Nós tivemos essa mesa que é tão importante, que hoje aqui tem uma coisa também que eu gostaria de falar da museologia social, que hoje nós temos muitas pessoas mesmo fazendo seus doutorados e suas teses a respeito da museologia social, entendendo que fenômeno é esse tão importante que a gente não usufruía dele, e qual esse momento que a gente entendeu que era necessário que a comunidade, que as pessoas, que o museu conta a história das pessoas, que essa história tinha que ser contada pela nossa ótica, né? Não pela ótica do vencedor ou pelos objetos que representava ali. Então, só que a gente vai sair duas lindas teses que depois eu acho que a Secretaria de Educação terá acesso, porque é de doutorado, né? O país inteiro vai ter acesso. O pensamento, então, em Santiago, o pensamento museológico transpõe da coleção para a comunidade, que agora já está claro, né? Nós somos essa comunidade, e nós somos 12 no Brasil. O Wellington é de um, nós somos vários, mas foram os pontos estratégicos que fez a experiência da proposta, foram em 12 cidades do Brasil. Brasília foi uma, e Belo Horizonte outra, que o Wellington é de lá. Reconhece o museu como um espaço de transformação social e a serviço da comunidade, e entende o museu integral e integrado à comunidade. Desse encontro surgiu um grande pensador que nós temos no Brasil, que chama Mário Chagas. Se depois alguém quiser pesquisar, o professor, hoje ele é diretor do museu no Rio de Janeiro, né, professora Silmara? Que é o professor e diretor do Museu Nacional da República, Mário Chagas, que é uma pessoa muito bacana da gente pesquisar depois. Também teve um outro documento que chamou-se Ateliê Internacional de Ecomuseus e a Nova Museologia em Quebec, que afirma que a função social do museu reivindica o reconhecimento do movimento da nova museologia, da ecomuseologia e da museologia comunitária por parte da comunidade internacional,
Então, a gente já vê os grandes museólogos e os pensadores da Europa dizendo que isso era importante, né? E reivindica a criação do quadro do ICOM, que é um Comitê Internacional de Ecomuseus e Museus Comunitários. Nesse encontro foi criado um movimento do qual o professor Mário hoje é coordenador, que é o MINOM, que é um documento que foi feito em Lisboa, no segundo encontro internacional. Essa nova museologia e museus locais, e MINOM significa Movimento Internacional para uma Nova Museologia. E teve outra reunião também importante, que foi a importância da preservação, que foi no México, a importância da preservação no local e a necessidade de valorizar o patrimônio como uma unidade, natureza-homem, e a indissolubilidade da unidade território, patrimônio e comunidade. Amplia-se a noção de patrimônio. A museologia é reafirmada como vetor do desenvolvimento comunitário. Exemplo de museu que antecede a museologia social é um museu de comunidade localizado no bairro de Anacocha, em Washington, e ele é antes dessas mesas que um diretor de museus resolveu contar que era de uma comunidade precária igual as nossas, que estava tendo muitos problemas com ratos. Ele resolveu musealizar aquela comunidade, mostrando como é que aquela comunidade reagia àquela infestação que estava tendo. Então ele fez uma grande exposição, e nessa exposição ele mostrava os ratos e como aqueles ratos faziam mal para aquela comunidade, como aquela comunidade podia reagir em conjunto para resolver o problema. E quando ele fez a exposição, ele conseguiu fazer as pessoas entenderem que essa questão se resolve em comunidade e que ela é uma coisa que pode ser museu, que as pessoas juntas podem resolver, dando ideia assim, comunidade agora participa dessas resoluções também. E a sociedade internacional olhou para essa experiência para pensar essa proposta de museologia comunitária. Então aí ele mostra um pouco a exposição, ele botou os ratos lá e mostrou fechado as pessoas como é que aquela infestação era perigosa. Ele era um pastor, ele juntou toda aquela articulação que ele tinha para envolver a comunidade. Agora então, do que eu sei falar, é a museologia social da cidade estrutural. Então essa é a estrutural, vocês devem conhecer. A estrutural nasce à beira de um lixão. O lixão, é bom a gente dizer que é do Distrito Federal, embora ele caia na estrutural, ele é de todo o Distrito Federal, ele não é só nosso. Nós apenas ressignificamos, reduzimos ele com as nossas reciclagens, impedindo que aquele lixo todo fosse atulhando, porque no Distrito Federal, até hoje nós não temos uma política de reciclagem, né? E que a gente fazia isso sem mesmo ter o apoio do GDF. Então é um grande problema social e ambiental, e a estrutural tem mais ou menos 45 mil habitantes. Hoje ela pode ter mais. Esse é o movimento de educação e cultura, inicia na década de 2000, mais ou menos 2003, com alfabetização de jovens e adultos, já contei, né? E em 2011 a gente começa com o projeto Pontos de Memória, que é onde a gente começa a implementar, a gente recebe o MINC, o IBRAM, essa instituição que foi criada para desenvolver os museus comunitários, que hoje nós estamos perdendo ela na política de reestruturação. Eles acham que o IBRAM não é uma instituição muito importante, mas nós não queremos perder nós não aceitamos nenhum direitamento. A gente acha que o IBRAM é importante, porque foi através do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus,
nós conseguimos receber formações, que vai aparecer aqui, nós conseguimos entender como comunidades protagonistas, nós conseguimos fazer nossos encontros, conhecer outras iniciativas, reconhecer um no outro, né? Saber que os mesmos problemas que a gente enfrenta em Brasília, a gente enfrenta em Belo Horizonte, a gente enfrenta no Pará, e que esse problema é problema de Estado, que não somos nós o problema, que na verdade nós somos a solução, e a solução é o investimento feito nessas iniciativas de valorização do ser humano e da memória, né? Participa da coordenação. O MESSE, ele é um movimento que isso tomou uma proporção maior. Nós fazemos parte do Fórum de Educação de Jovens e Adultos, pelo fato da alfabetização que a gente fazia, que é nacional, o Fórum EJA. Nós fazemos parte de um Fórum Nacional de Economia Solidária e Distrital. Eu acho que vocês já ouviram falar de economia solidária por aqui, né? Que é como nós temos uma nova museologia, nós também temos uma outra economia. E nós somos integrantes do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Desculpa. É que como você perguntou se eles conhecem, ele está falando que não conhece. Você pode explicar a economia solidária? Economia solidária é uma economia que é feita sem empregado e sem patrão. Ela é associativista. Grupos que trabalham em conjunto, produz e tem que vender sem explorar, sem perder, sem tomar prejuízo, mas também sem explorar a pessoa que compra. É mais ou menos isso. E é um movimento nacional e que preserva, que é afirmada num tripé, que é socialmente justo, ecologicamente, economicamente, agora esqueci o tripé, economicamente viável, socialmente justo, ecologicamente, agora esqueci. Tem um tripé que gere a economia solidária no Brasil. Ela já existia, era qualquer trabalho associativo que nos programas, no programa do governo de esquerda, do governo Lula, e eu vou ter que falar, ela ganhou o nome de economia solidária. Entendeu? Para a gente começar o ponto de memória, quando a gente recebeu a proposta do IBRAM, que ele foi a 11 estados do Brasil fazer essa proposta, eles também ofereceram para a gente se entender enquanto comunidade, o que era isso, museologia social, algumas oficinas e seminários. Nós fizemos uma oficina chamada Museu, Memória e Cidadania e uma oficina chamada Plano Museológico. E para contextualizar para a comunidade, nós fazíamos umas estratégias que a gente chama de café com memória. A gente chamava a comunidade para sentar numa roda como essa, e nós comíamos e contava história, e a gente viajava, a comunidade pegava pessoas da comunidade. Os museus comunitários, eles têm uma instância muito importante, que são uns comitês gestores. A gente vai na comunidade, chama outros grupos que são organizados, e chama para ajudar a construir esse projeto, porque não é nosso, é comunitário, né? E essas outras entidades também participavam de viagens para aprender. A gente fez muitos encontros, fóruns. Nós temos uma instância que chama Teia da Memória, ela acontece de 2 em 2 anos, que é mais ou menos perto dos fóruns de museus, geralmente na mesma época, ou junto, ou um pouquinho antes ou um pouquinho depois. E da estrutural de todo o Brasil, levava pessoas para entenderem as realidades de outros estados, fazia intercâmbio. Foi um momento muito rico da estrutural. Então, os pontos de memória, eles conseguiram trazer essa realidade para as nossas comunidades. Eu falo da estrutural, mas são de outras também, que é as pessoas poderem ir, conhecer a história de outros, valorizar. Quando a gente foi fazer o ponto de memória, a gente saiu fazendo enquete na comunidade. Você acha que é importante ter um museu comunitário? As pessoas falavam assim para nós: claro, na urgência. Para que eu quero um museu? Eu preciso de emprego, preciso de comida. Hoje nós entendemos, e era a proposta da museologia, que não, os museus comunitários, eles trazem um sentimento de pertencimento. Aqueles jovens que não valorizavam a sua cidade, que tinham vergonha pelo problema de morar numa favela, que os meninos da estrutural estudavam fora, geralmente não tem escola, você vai estudar fora, você sofre os preconceitos.
A tendência é que quanto mais você consegue aproximar as pessoas dessa proposta, você vai dando um sentimento de pertencimento e isso vai caindo. As pessoas vão gostando do lugar que moram, vão respeitando a história do pai, da mãe, porque os museus comunitários, os pontos de memória, eles, que são as periferias, eles que geralmente são de lutas, a fixação, o que os pais fazem? Eles lutam por fixar, sofrem os preconceitos. Quando os filhos vêm, eles têm vergonha de contar essa história para os filhos. Aí, então você vai ter uma geração que fez a luta e uma próxima geração que não sabe nada. Então a gente tinha o entendimento que saber essa história dava um sentimento de pertencimento. Quem estava indo para o mundo do crime deixava de ir para o mundo do crime. Você potencializava a cultura, né? Você traz uma possibilidade das pessoas conhecerem outras coisas bacanas, outro universo, outros estados. E isso aconteceu. Foi um momento bem bacana que nós vivemos. Nós temos uma sede. Os pontos de memória, então, eles são uma museologia que não tem um prédio onde você guarda acervo. É a história de todo mundo, a cidade toda é um museu. Então, nós temos uma cidade, uma casa onde é a nossa sede. Essa sede, essa casa simples, ela tem um ponto de memória lá dentro. Mas o ponto de memória não é um museu. Na verdade, ela é uma sede de todo o movimento, que quando a gente precisa, a gente faz exposições lá, a gente faz reuniões do ponto de memória, faz formação. E a nossa chama Casa dos Movimentos. Por que chama Casa dos Movimentos? Eu não controlei o tempo. Chama Casa dos Movimentos porque nós éramos... Controla, por favor. Está controlando? Tá. Porque a gente tem na estrutural muitos movimentos ativos. E essa casa, antes de ser a sede do ponto de memória também, nós tínhamos movimentos de mulheres lá. Eu sou feminista do movimento internacional que chama Marcha Mundial das Mulheres. Então a gente reunia lá enquanto Marcha Mundial das Mulheres. Tinha os meninos que faziam parte de um outro movimento que era Trabalhadores Desempregados, MTD, que é uma discussão muito interessantíssima. E os pontos de memória têm essa finalidade, trazer essa discussão política, local, né? E quando a gente foi fazer a sede, nós pensamos, como é que a gente vai dar nome? Se tantas pessoas se reúnem aqui. Aí a Dazani falou, então vamos... Eu falei, são tantos movimentos. Ela falou, então vamos falar Casa dos Movimentos. E depois de nós, hoje existem várias casas. Antes existia a Casa de Paulo Freire na Ceilândia, hoje existe Casa Lila, Casa dos Movimentos, Casa Frida, várias casas que têm a mesma função, igual a Casa dos Movimentos, e é bem bacana. Nós fizemos a nossa primeira exposição, então nós fizemos os seminários, entendemos o que era, decidimos que o ponto de memória era importante para nós, e depois de todas formação que nós fizemos, nós fomos criar a nossa primeira exposição. A primeira exposição ela foi importante para nós porque a gente chamou esse conselho gestor, chamou a comunidade, reunia e perguntamos, porque esse é o participativo dos pontos de memória, né? A gente não decide sozinho do que estava falando lá na mesa de Santiago. A gente decide coletivamente. E a gente foi decidir como é que seria essa primeira representação do ponto de memória estrutural. E nós decidimos mostrar a luta de fixação. E nossa exposição chamou Luta, Resistência e Conquista. Nós fomos pro lixão pegar os nossos objetos de museologia. Nós pegamos, nós fizemos acervo de que tirado do lixo. Nós contamos a história da água, como é que as pessoas pegavam a água naquela época. Retratamos toda a história de luta. Mas o que foi muito importante, porque esse moço cabeludo que tem aqui é o professor Mário Chaga, que era o diretor do IBRAM na época e que é esse respeitado museólogo que a gente tem no Brasil, que eu falei para vocês. E eles foram para a estrutural, eles trabalhavam no IBRAM e ajudou um mês inteiro a professora Silmara e nós todos a preparar a exposição, pensar o plano museológico, pensar tudo e montar essa exposição que foi chamada Luta, Resistência e Conquista. Então tem esse tambor aqui, ele é representativo para nós, porque nós ficamos até o ano de 2005 sem água canalizada, era caminhão-pipa, e então o caminhão vinha, enchia esses tambores, cada família tinha um,
e você pegava desses tambores para dentro da sua casa. Essa exposição, ela teve 1.900 visitações na estrutural e nós levamos ela para a Universidade de Brasília e lá ela teve 400 e poucas visitações. Foi uma exposição bem bacana. Aí as crianças das escolas visitavam, então com os professores, e quando as crianças iam visitar, a gente fez um teatro de boneco para contar a história. Foi um momento muito mágico, porque a gente via que crianças que estavam ali não sabiam nada da história. Aí nós fizemos um fio da memória, ao pai grande ficando pequenininho e vivendo a história da estrutural. Os pais, o pai, a mãe e a história. Então foi bem interessante. E nós temos uma pessoa do Movimento de Educação e Cultura que era professora e ela foi e levou os alunos, foi bem legal. O ponto de memória, além das exposições, nós fizemos outro, que parece que ela não está retratado aqui, não sei se ela vai estar mais à frente, que foi a mulher e a cidade. Também no mesmo princípio, a gente reuniu as mulheres, contou a história da luta. A gente decidiu, num primeiro momento, que a história o ponto de memória contaria as suas exposições sempre em movimentos. Movimento de fixação, movimento de mulheres, movimento de crianças. A gente fez a mulher e a cidade, nós colocamos as mulheres da comunidade, as mulheres importantes do Brasil, tem a Cora, e as mulheres importantes do mundo. Tem a Frida, tem a Dilma, tem a Cora Coralina, tem as mulheres negras. Bem bacana a exposição, talvez ela apareça lá no videozinho que eu vou apresentar. Para a gente fazer essas exposições, depois das exposições, na verdade, nós vamos fazer um negócio que chama inventário participativo. O inventário participativo é ir para a cidade e perguntar para a pessoa o que é importante que deve ser contado nos pontos de memória. Então foi um outro momento muito bacana que nós vivemos, porque você consegue envolver a comunidade e a comunidade é que diz o que é legal que tenha naquele espaço e apropria também daquele espaço mais quando ela é participativa, né? Nós fizemos em 21 de maio de 2011 a inauguração oficial do ponto de memória. Eu avancei, né, professora Sumara? E nessa inauguração nós fizemos um seminário, nós fizemos um museu de percurso, que faz parte dessa proposta de museologia social. Aqui está um pouco das fotos, mas o vídeo vai mostrar melhor. Aqui tem um pouco de fotos da nossa primeira exposição, ela foi feita com banner e também com alguns objetos que a gente tirou do lixo. E a gente retratou a via estrutural, os fechamentos da via estrutural. E o professor Mário Chagas, ele tem esse estandarte que ele chama Museu de Cortejo, que é uma representação de nossas caminhadas. Então, toda vez que a gente faz um evento, um seminário, a gente pega esse estandarte, anda dentro dos espaços, e a gente fez um seminário, do seminário até a Casa dos Movimentos, nós fizemos um museu de percurso com o nosso estandarte. Essa é a mulher e a cidade, então a Candace é uma mulher da comunidade, então somos nós aqui, vamos ver se vai mostrar um pouco. O professor Mário Chagas, as meninas da estrutural. A primeira exposição está um pouco confusa aqui, porque nós não temos muita experiência em montar um PowerPoint, mas fotos das exposições. A nossa casa tem a frente grafitada, foi grafitada pelos meninos da comunidade mesmo. Tem uma coisa que eu não contei, que quando a gente resolveu tocar o ponto de memória, que eu acho que é importante, o IBRAM, via Ministério da Justiça, criou um incentivo para a gente. Então, até aquele momento, a gente vivia muitas coisas na estrutural que a gente não fotografava, não guardava, não tinha memória, porque nós não tínhamos câmeras, não tinha equipamentos, né? Quando a gente resolveu tocar o ponto de memória, nós recebemos um aporte financeiro e a primeira coisa que a gente fez foi comprar câmeras, comprar computadores, comprar esses equipamentos que facilitassem a nossa luta e a nossa documentação. Mais oficinas, a comunidade participando, aí a Casa dos Movimentos, que a proposta dos museus comunitários mesmo, ela toca outras coisas. Então a gente já teve aulas de capoeira, nós já tivemos aulas de hip hop, aulas de grafite, né? E aqui tem uma coisa muito importante, que foi a visita dos pontos de memória ao Distrito Federal e ao ponto de memória da estrutural, que nesse momento eu não estava, eu trabalhava fora e nesse dia eu não recebi
que os meninos reclamam, Badia, eu venho aqui e não vejo você. Essa é uma outra iniciativa que nós temos, que é de editora popular. As editoras populares, elas existem na América Latina. Já ouviram falar de editora popular? São editoras feitas com livros editados com capas de papelão, que na Argentina, em 2008, quando viveu uma grande crise, os escritores entenderam que era importante para eles sair daquela proposta que as grandes editoras têm de explorar o escritor um pouco. Aí o que eles fizeram? Eles mesmos imprimiam seus livros e produzia capa de papelão e vendia nas praças. E fez muito sucesso. Lá chama Heloísa Cartoneira. Aí, através do ponto de memória, nós acabamos trazendo para a Estrutural. E na Estrutural, ela homenageia meu nome. Assim, eu tenho até vergonha. É toda Badia, mas é porque em todos os lugares é nome de mulher. E quando ela chegou na Estrutural, eu era catadora. Nós tínhamos feito uma biblioteca de livros tirados do lixo, né? Então as meninas acharam que era o momento de colocar um nome nosso, ao invés de colocar. A gente pensou, vamos colocar Estamira, vamos colocar pessoas de fora de Brasília. Aí depois acabou ficando meu nome, eu me sinto muito honrada. Inauguramos a editora na Bienal do Livro, a primeira Bienal do Livro nós estávamos lá. Esses aqui são uns parceiros bons que a gente tem. O professor Lund era da Universidade Católica, esse que está em pé aí, e esses jovens aqui são todos jovens da Estrutural. É a Michele. A Michele está aqui, que é uma menina que hoje é professora da Universidade de Brasília, começou com a gente. E o Almir, esse que está na frente, é um escritor que está com um livro na mão, da cidade Estrutural. Ele, pelo apelo social que nós fizemos, nós fomos com violinos para as ruas, porque a Estrutural tem um monte de coisa acontecendo. Então tem escola de música, nós temos hoje músicos reconhecidos que formou lá na Estrutural mesmo, que já viajou para fora do Brasil, que faz sucesso em Brasília. E o Almir é um escritor. Ele foi, aí nós pegamos os violinos, fomos para as ruas da Bienal e levávamos os violinos e chamavam, olha, nós temos uma editora, já ouviu falar? Aí as pessoas iam lá e compravam. Ele foi o segundo autor mais bem vendido da primeira Bienal de Brasília. Foi bem bacana. Aqui a continuação, depois ela aparece lá no videozinho. A gente faz alguns saraus também para envolver a questão cultural, trazer as pessoas, né? E a gente recebe pessoas de fora também. Por exemplo, esse daqui foi no mês da Consciência Negra, do ano de 2000, não tá datado aqui. Nós levamos o GOG, a gente chama os meninos, vocês conhecem o GOG? A gente levou os meninos negros ou não, da capoeira, fizemos uma grande roda lá e ele fez palestra para os meninos, fizemos uma festa, foi bem interessante. Tudo isso como uma ação do ponto de memória. Quer dizer, pontos de memória, qual é o papel dele? Desenvolver culturalmente, desenvolver politicamente, intelectualmente, porque você vai ler mais, você vai... Por exemplo, eu vejo que nos pontos de memória, vários integrantes dos pontos de memória fizeram um curso superior depois, né, Wellington? Eu tenho muita vontade de fazer, foi estudar, foi aprender do que é museologia, foi implementar. Aqui uma atividade da Marcha por Creches na Estrutural. Ela está aqui por um acaso, mas está bom também, que eu divulgo o movimento feminista, né? Aqui, rodas de memória. Essas rodas de memória, elas tiveram momentos importantes, que é uma estratégia do ponto de memória. Nessas rodas de memória, por algumas vezes, nós recebemos pessoas que contaram a história da visão deles da Estrutural, porque os pontos de memória também têm uma outra visão, que é assim. A cidade, ela tem várias histórias. Nós moramos todos lá. Eu conto minha visão daquela cidade, cada um conta a sua visão. Não tem ninguém errado. É tudo história, né? A gente, nessas rodas de memória, nós, pelo menos em umas 4 delas, pessoas que participaram hoje já morreram. Não estão entre nós mais, então a gente acha um momento importante ter guardado essas memórias dessas pessoas, né? Essa é a casa, na segunda exposição. A professora Sumaré é artista plástica, ela desenhou ali uma árvore bem legal, genealógica da capoeira. E nós tocamos também um outro grande projeto, que são bancos comunitários, que não vem ao caso nesse momento, mas os bancos comunitários, eles têm uma finalidade que é articular, porque através da necessidade financeira, as pessoas vêm buscar.
Aí o que a gente ajuda? O que a gente faz? Aproveita e fala das lutas por creche, das lutas por fixação, por moradia, por educação. Então acaba também envolvida na mesma proposta que é dos pontos de memória, de trazer o sentimento de pertencimento para o local, né? E quando nós fomos fazer o banco comunitário, eu acho que é importante dizer isso aqui, já que o slide está aí, a gente fez uma pesquisa na comunidade com 984 pessoas, perguntando assim, como deve ser chamado o banco comunitário aqui? Aí essa comunidade decidiu que o banco seria banco estrutural e que a moeda que nós temos, que é uma moeda social, ela não é paralela, ela é uma moeda aceita pelo Banco Central. Essa moeda aceita e autorizada pelo Banco Central, na estrutural ela chama Conquista. Então o banco é estrutural e a moeda é Conquista. Nós temos papel moeda, eu não trouxe. Quando eu cheguei aqui, está contando muito do banco comunitário, mas também é um tipo de ação, né? Esse fogo que está demarcado aqui é uma chama que fica aceso de 28 delas no lixão, porque o lixão foi fechado agora em janeiro, mas até janeiro, e depois de janeiro ainda continuou um tempo, tinha esses cones puxando o gás metano acesa dia e noite, porque se isso não tivesse sido feito, ele não teria aguentado os 50 anos de existência, ele explodiria. Inclusive essa foi uma discussão que foi feita para a estrutural não ser fixada, era a possibilidade de haver uma explosão. Essas chamas, elas puxavam o gás metano. E essa associação de moradores que tem na estrutural, por muito tempo nós pressionamos o Estado para que o Estado fizesse a captação desse gás, né, e distribuísse, vendesse, gerasse royalties para dentro da comunidade, uma comunidade pobre, precisava de escola, precisava de tanta coisa, né? Mas infelizmente não foi implementado e hoje eles dizem que é impossível, porque o lixo foi aterrado, não tem condição de colocar equipamento lá. Então são muitos quilômetros de lixo aterrado, encostado num parque nacional, que virou um problema ambiental, porque tem animais, tem cachorro, é uma questão ambiental, socioambiental muito ruim, porque as pessoas soltam os animais lá, para os animais poderem comer do lixão. Os animais não conseguem se alimentar, eles vão para dentro do Parque Nacional e pegam os bichos, os tatus, os veados, para se alimentar. Então, foi assim, o limite máximo que o GDF tinha de desativação do lixo. Para não piorar muito a situação, foi janeiro, porque já tinha uma determinação de ter sido antes, mas foi até janeiro, né? E ele não tirou de fato, porque ainda recebe o lixo, os entulhos da construção civil. E isso está muito ruim, porque ele criou, os catadores que viviam daquele lixão, tinha que ter sido criada uma política própria para eles. O governo não criou e eles ficaram muitos desempregados. Aí ele fechou o lixo, sitiou, botou vala, botou todo mundo, mas joga entulho. E nos entulhos vai o mesmo lixo que eu reciclava, os mesmos produtos que a minha família reciclava. Ferro, que inclui lata, pedaços de ferro de construção civil, alumínios, que tem valor de mercado, que é cotado internacionalmente. A cotação dos valores desses recicláveis é cotação internacional. O que está fazendo? Embora o lixão fechado, os catadores entram clandestinamente lá por causa do alto desemprego para pegar ainda esse material para reciclar. E agora existe até a conversa que o governo vai botar polícia para impedir, porque não era para estar entrando gente lá. Nós não sei muito em que ponto vai ficar isso. Esse é um pouco nossa moeda, a frente é a conquista, a cidade agora como está, e o verso era a cidade como era, o lixão. Só que aí a foto de trás, como ela tinha que reduzir para ficar no tamanho da moeda, ela acabou perdendo a qualidade. E eu também não trouxe. É uma falha técnica. Estou precisando de aprender a fazer palestra, né? Então tem moeda de 1, de 2, de 5, de 10 e de 50 centes de conquista. Aí nós temos, quando
a cidade começou a ser urbanizada, o governador Arruda, que era o governo que entrou, que pegou a verba, que tinha sido liberada pelo Banco Mundial, de uma grande articulação que os governos tinham feito, o Banco BID e o BID, né? A primeira coisa que ele fez para nós foi uma escola. Ele fez uma escola muito boa e uma escola provisória. Então, para nós, quando a gente ia ver o verso da moeda, todo mundo queria que a escola aparecesse, porque a escola era uma coisa que era necessária. Eram 4.500 alunos saindo todos os dias para estudar fora, em ônibus para estudar no Cruzeiro, no Guará. Esses ônibus, essas empresas de ônibus ficavam milionárias e nossos alunos prejudicados, porque eles chegavam atrasados, chegavam cansados, tinham que sair muito cedo, sofriam preconceitos. As escolas acabavam fazendo, sitiando, falavam assim, olha, não queremos os meninos da estrutural aqui. Aí então separava a sala só para os meninos da estrutural, não deixava acontecer o intercâmbio, né? Acontecia algum crimezinho, os meninos da estrutural eram culpados, aí os meninos revoltavam, faziam coisa errada mesmo. Foi um momento muito complicado que a estrutural viveu, foi esse de não ter escolas e das meninas terem que sair por 14 anos, de 94, final de 94 até 2008, e até hoje ainda tem crianças que saem. Essas crianças saem da estrutural com uma empresa que cobra caríssimo do GDF para levar as crianças para estudar nas escolas e também para ir nas escolas parques, fazer o segundo tempo, que é uma coisa que a gente acha muito importante, ir nas escolas parques, né? Mas então a educação do dia a dia acaba ficando prejudicada pelos preconceitos que as crianças sofrem. Então aqui aí a biblioteca comunitária, eu tenho que falar um pouquinho mais dela. Ela, no ano de 2005, ela funcionou de 98 a 2005, muita função, porque como não tinha escola e nem computadores e nem nada, os meninos precisavam de fazer pesquisa, não tinha nada, eles acabavam usando a biblioteca comunitária, que de fato era quase um depósito de livros, né? Aí a gente foi proibido de continuar com a biblioteca, porque a biblioteca era salubre para aquelas crianças, tinha reciclagem, tudo era reciclagem, era uma desculpa do governo mesmo, para impedir as organizações comunitárias, né? E então, agora ela tem uma obra feita, tem prédio e tudo, que é onde nós vamos reinaugurar, que já está muito atrasada a reinauguração dela. Mas deve acontecer, precisa de ajuda pastoral 20. Cheguei a tempo de te ver acordar. Eu vim correndo à frente do sol, abri a porta e antes de entrar,
revi a vida inteira. Pensei em tudo que é possível falar, e ser apenas para nós dois. Sinais de bem, desejos de cais, pequenos fragmentos de luz. Falar da cor dos temporais, do céu azul das flores de abril. Pensar além do bem e do mal, lembrar de coisas que ninguém viu. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Pensei no tempo e era tempo demais. Você olhou sorrindo pra mim e acenou um beijo de paz. Virou minha cabeça, eu simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou, mas se você quiser transformar o ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser e perceber meu coração bater mais forte só por você. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou, mas se você quiser transformar o ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser e perceber meu coração bater mais forte só por você. O mundo lá sempre a roda, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Estrada de fazer o sonho acontecer.
Varrini apareceu, professora Samara? Talvez mais pra frente, vamos ver. Não, porque na verdade... Apareceu? Ah, era isso. É porque para mostrar que de todas essas coisas que a gente acabou fazendo na estrutural, a gente recebeu esse grande pensador da museologia social, da Carta de Santiago do Chile, por isso que a gente pensou em falar um pouco, que é o Varrini, que presidia aquela mesa, que escreveu a função dos museus, como é que os museus deveriam ser para as pessoas desejarem conhecer sua história e construir sua história, não contada pelos outros, né? Ele visitou a estrutural e foi um momento muito interessante. E quando ele visitou, ele disse, tudo isso que vocês fazem, essa junção de todas essas coisas é a proposta da museologia social que a gente pensou na mesa de Santiago do Chile. E, na verdade, era isso e a gente conversa mais agora, né? Um pouquinho mais à frente do vídeo, acho que aparece um pedaço do sarau de poesia. Ah, a gente faz sarau, a gente faz muitas coisas lá. Você tem esse vídeo também? Aqui, acho que na continuidade desse vídeo. Quer colocar? Pode ser? No mesmo vídeo que Essa dá o play. preparando a casa. Estrada de fazer o sonho acontecer. Nós fizemos essa produção, trabalhando em explicações. Parece que parou. Porque agora começa só da editora. Aí eu falei que, como eu vou falar do ponto de memória, né? Minha filha tá não é minha só. Ela é de todos nós, ela é de todos nós. Essa é a nossa sede. A gente tá indo limpinho, depois vocês param, nós. Esse é o Almir, escritor. Esse menino de camisa xadrez é um grande escritor também da estrutural, chama Fernando. Esse é o Jorginho da Capoeira. Nós não saímos cirando, né? Mas eu não. Minha filha tá não é minha só, ela é de todos. Aí as pessoas falam, a gente tem as combinâncias, que é a gente reúne as pessoas e come, dança, canta ciranda. E porque na verdade é a parte cultural que os pontos de memória potencializa. E na estrutural a gente não é muito acostumado a fazer cultura, não tem espaços culturais. Então às vezes tem manifestação na rua, manifestação de hip hop, é uma coisa que a gente quer muito implementar. Boa, né? Era isso. E podemos conversar um pouco então. Ainda temos tempo? Vou bater palma aqui. Você propõe alguma coisa? Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, questionar alguma coisa, aí eu peço o apoio dos universitários aqui para ajudar a responder também, dar ideias. É um projeto em construção, né, Wellington? A gente sempre pensa em inovar, é feito em comunidade, é feito com pouco dinheiro, mas é com a criatividade mesmo. Às vezes a gente também não vê coisa que precisa ser feito, né? Nós estamos abertos também para receber tanto as críticas como as ajudas. Novas parcerias, né? E também, em parceria com as coisas. Eu queria só para completar, assim, né, que a Badina estava apresentando aí, que na verdade o banco comunitário, a editora, né, é tudo, assim, faz parte do ponto de memória, né?
partir do ponto de memória que se criou o banco comunitário, que se foi para a editora. A biblioteca já existia antes, né? Já uma iniciativa da Badia com a família dela bem antes, assim, né? Da gente se conhecer, inclusive, já né? Da década de 90, né? Mas eu vejo, assim, banco comunitário, editora, agora a biblioteca que está reinaugurando, tudo são ações da museologia social, são continuidade do ponto de memória, tudo ali, né? Estratégico diferente, né? Mas tudo, para mim, é museologia social, isso mesmo. Eu vejo dessa forma, assim. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão da música dentro dessa iniciativa. Você colocou violino aparecendo, lá tem Reciclando Sons, que é muito forte, e tem outras iniciativas também. Como é que acontece a música dentro dessa visão da museologia? Se tem uma perspectiva de profissionalização da moçada, como é que é a música lá dentro? Como é que vocês trabalham isso? Cada ponto de memória toca a sua iniciativa de acordo com as suas condições, né? Eu acho que profissionalizar a juventude é uma coisa muito interessante. Na música, na estrutural, a gente não trabalha porque, na verdade, o Reciclando Sons é essa grande parceira que formou muitos jovens lá. A gente profissionaliza em outros, por exemplo, na editora nós aprendemos a costurar, né? Mas a gente entende que música é essa parte cultural importante de ação de museus mesmo, né? Música, dança, as manifestações culturais. Sem essas manifestações culturais todas, os pontos de memória, a museologia não faria sentido, né? Agora, profissionalizar não é uma coisa que nós, enquanto ponto de memória, conseguimos fazer. A gente acaba potencializando a maestrina, que é do Reciclando Sons, porque a gente vê criança que tem potencial, ou que precisa, indica, recomenda, e ela agora cresceu, conseguiu ter um instituto lá, uma sede, né? É que essa é uma vertente, tem toda outra vertente, popular, de manifestação, de tradições, como é que isso então, mais estrutural é uma cidade com poucas tradições de música e cultural, aquilo que eu falei. Mas nós temos a festa junina lá, que é uma festa muito bacana, de 3 dias na rua, que é de manifestação cultural. E também os meninos do hip hop. Nós temos muitos jovens do hip hop, meninos que fazem, que já fez encontros nacionais, que viajam para fora de Brasília, que ganham dinheiro com isso. Nós temos bandas que tocam também rap, essas coisas. Essas duas vertentes são as partes mais fortes culturalmente que a gente tem na estrutural e com jovens de expressão mesmo, meninos que já têm conhecimento fora da estrutural. Mas é porque o que acontece na estrutural? Nós, por muitos anos, nós vivemos uma realidade que era assim, pelo fato de não ter as escolas, não ter equipamento cultural, tem a cultura porque ela é inerente do ser humano, mas o equipamento de manifestação, né, não tinha. Então nós vivíamos assim, ou tinha os bares, ou tinha as igrejas. Então a juventude, elas tinham esses 2 lugares para se manifestar. É claro que os pais acham que é melhor nas igrejas, porque está tendo um pouco de controle dos meninos, né? Mas, e aí agora é que está surgindo as expectativas, mas ainda aí é uma cidade com muitos evangélicos. Às vezes tem preconceito das mães no hip hop, às vezes tem preconceito na capoeira, às vezes nas outras manifestações culturais. Mas eu acho que é uma coisa que a gente está quebrando e o ponto de memória tem, sim, muita responsabilidade de potencializar isso. Eu vejo outros pontos de memórias que tem grupos de cirandas, grupos de folclórico, né? A gente ainda não tem essa cultura, que eu acho que é um problema do Distrito Federal todo, pela multimistura de pessoas. Você não consegue ter uma identidade própria sua e aí isso também dificulta, né? Agora, pelo inventário cultural, nós conseguimos, o Ponto de Memória fez um inventário cultural na cidade, foram aplicados 400 questionários e conseguimos, assim, levantar não só uma vertente de música gospel, que é uma característica por conta de ter muitas igrejas, mas assim, muitos grupos de hip hop, sertanejo, e outras manifestações, teatro, também tem a Folia de Reis de Minas Gerais, identificado ali, grupo de carimbó
Tem um grupo de carimbó, tem umas meninas que cantam, que dançam carimbó, vai até para fora. E pelo inventário, a estrutural, ela tem representantes do Brasil todo. Todos os estados estão representados lá na estrutural, é incrível. Tem ruas, né, Badia, que tem gente que mora, famílias, tem de vários lugares. Então, o que eu percebo assim que o diferencial da cidade em relação a outras cidades, né, é como é uma cidade de passagem, né, Badia? Então nós conseguimos, às vezes, essas manifestações, elas não são potencializadas, elas ficam escondidas. Mas depois que o Ponto Memória fez o inventário cultural, algumas pessoas se revelaram ali. E culminou no encerramento, né, Desanime? Não sei quem uma feira apresentou. cultural, né? A gente fez uma feira cultural com alguns artistas mapeados, né? Tocaram, dançaram lá. Na verdade, quando a gente estava pensando no inventário, que foi uma construção coletiva, eu não sei se vocês todas lembram, a gente falava assim, então o papel desse inventário, do Ponto de Memória, seria descobrir uma cultura, não é cultura, descobrir uma arte que é inerente de todo mundo, que ou é uma coletividade, um cozinha, um faz outra coisa, ou será que a gente vai achar um ponto de cultural, assim, uma coisa que todo mundo vai gostar de fazer, ou pode ser trazido de qualquer estado para cá e a gente absorve, ou nós vamos desenvolver nós mesmos, do Distrito Federal, um potencial cultural, né? Que ainda nós não conseguimos. Uma diversidade é uma força militar. Eu não tenho uma pergunta, na verdade, acho que é mais falar alguma coisa disso que a Badia disse. Acho que ela é muito modesta, né? Quando ela diz, tudo tem, né? Vamos dizer, tudo tem meu nome, tem. Mas acho que a Badia ela é um retrato do que são essas comunidades que estão inseridas, esses pontos de memória, né? Ela traz essa coisa de começa-se com 12 iniciativas e o contato inicial, então, que motiva, são vários, mas quando chega a essas comunidades, é que elas são comunidades com alto índice de violência, né? Então, que tanto o Instituto Brasileiro quanto o Pronas querem atuar nessa comunidade de uma forma a reduzir, a combater isso. E é interessante que essas instituições, né, do governo chegam até as comunidades querendo trabalhar com a memória dessas comunidades, já dizendo que elas são, né, que são comunidades altamente violentas, assim. E os pontos de memória, então, eles caminham juntos com essas iniciativas com um discurso que é contrário, né? Dizendo assim, olha, não é só isso. Nós somos comunidades que são deixadas de lado pelo poder público, mas que tem dentro delas, assim, tem pessoas que têm as suas histórias. Então, quando essas pessoas elas passam a assumir essas narrativas enquanto pertencentes a esses territórios, é o que a gente chama dos territórios de memória, né? E acho que a Badia ela representa muito bem isso, o que são esses territórios de memória espalhados pelo Brasil. Porque o que une essas comunidades que são constituintes com pontos de memória? É a luta pelos direitos, né? Pelo direito ao lazer, pelo direito à moradia. E o que move é uma percepção, então, da memória como direito. Né? A memória como um direito básico, assim. E mais que a memória como direito, é a percepção desse direito como uma vontade política, né? Porque uma coisa é a gente perceber assim, olha, nós temos direito à memória, né? De assumir ali um papel enquanto narrador da minha história. Mas a vontade política, então, move tanto essas comunidades quanto as pessoas que ali habitam. E aí essa vontade política que vai fazer, então, com que os pontos de memória... Porque quando o programa chega, ele não inventa a roda nessas comunidades, né? Ele chega assim, olha, vocês têm memória. A gente está assim, ok. nós sabemos, assim, né? Só não somos protagonistas delas nesse discurso aí, porque o que as pessoas dizem não é somente o que a gente vive aqui, né? E aí, então, quando o IBRAM, o MINC chega nessas comunidades, eles organizam ali um trabalho já existente em nome de uma identidade que é o ponto de memória, né? Mas é isso que a Badia diz, assim, olha, é uma história, né? O ponto de memória coloca em evidência ali uma história, mas existem tantas outras que não necessariamente comunguem com os pontos de memória. Mas eu acho que ela é bem modesta mesmo, porque
A abadia, ela geralmente fala assim, não, eu não tenho o conhecimento que vocês têm, vocês estão estudando, vocês vão para estar na universidade, está fazendo isso, mas ela traz para a gente essa coisa da troca mesmo do saber. Ela tem consigo ali algo que talvez a gente não tenha por não vivenciar, né? E nem que a gente queira ter uma vivência que não é nossa. Assim. Eu acho que isso contribui muito também para essa percepção, né? Da gente conseguir perceber a memória. Olha, a memória ela é um direito, mas mais que um direito, ela é também uma vontade política. É essa vontade política que vai mover, então, a questão, né, cultural desses espaços. Olha, um espaço com alto índice de violência, tá? Mas você tem alguém que toca ali o violino, você tem alguém que sabe cozinhar, você tem alguém que tem esse conhecimento, e aí você vai otimizar esses conhecimentos e colocar em evidência essas narrativas desses moradores. E para mim, ela é esse retrato, né, dessa luta pela memória como direito e como vontade política. Acho que é mais isso. Eu queria só comentar, assim, observando e vendo a partir da sua fala, né, dele também, que eu acho muito interessante, assim, que os pontos de memória, a sua experiência, né, do ponto de memória, que começa com o movimento de educação e cultura da estrutural, né. É muito interessante porque a gente teve essa semana, né, o Dia Nacional da Alfabetização, e a gente convidou uma pessoa para fazer uma conversa sobre a alfabetização de jovens e adultos. E recuperando aí esse histórico também, né, e a metodologia do Paulo Freire, o que eu acho muito rico é a gente pensar também na importância que tem, assim, porque você trouxe para a gente uma série de experiências que se transformam em metodologias de aproximação e de criação de sentido para a educação num determinado cotidiano, né? Então, assim, a gente volta para o Paulo Freire também, né? Quando ele vai, né, assim, o método dele fica tão famoso, né? Por quê? Porque é uma coisa, acho que que parece muito simples da educação, né? Que é você dar sentido às coisas, né? Ou seja, a alfabetização não vai acontecer por conta, né, da necessidade de apreensão de um código, mas que isso precisa estar relacionado com o cotidiano, com a memória, com a história, com a vivência dessas pessoas, né? Então, eu acho interessante quando a gente pensa isso no contexto da educação de maneira geral e dos professores que estão nas escolas, os educadores sociais, as pessoas que estão de alguma forma envolvidas com os movimentos educacionais, de como é importante dar sentido a todas as ações, ou seja, que essa criação coletiva ela é uma necessidade para qualquer movimento, eu acho, né? Que a gente pense em que a gente vai partilhar conhecimentos, que a gente vai trocar e que essas experiências educacionais elas vão poder se dar de alguma forma, né? Então, assim, que sem isso não existe. Então, como é importante isso, né, para a juventude, que você tenha a opção ou do bar ou da igreja, de que você possa trazer ali, assim, esse pode ser um espaço de uma experiência cultural, não necessariamente, né, da educação formal que a gente tem nas escolas, mas aí como a educação formal também pode se apropriar disso, né, de como a gente pode ter, a partir das experiências culturais, criar sentido para os conteúdos, né, assim, porque tudo também, acho que a gente se desgasta muito, né, quem está na educação formal com essa necessidade conteudista, né? Ou como a demanda que aparece no currículo, né? Mas como a gente pode se apropriar, né, dessas experiências que são as experiências culturais ou as memórias ou esse inventário, né, que você falou, né, inventário participativo. Como isso é básico para a gente começar qualquer movimento, né? A Casa dos Movimentos, achei super bonito quando você trouxe o nome da casa, porque não só dos vários movimentos sociais, né, que estavam ali de alguma forma, mas de alguma coisa que está sempre em movimento, né, e como a educação ela precisa desse dinamismo também para acontecer, né. É interessante isso que você colocou, que a Badia não colocou ali, mas a Badia pode colocar, é a forma como a editora popular trabalha, né? Então, por exemplo, o Almir, que é escritor popular, uma experiência. Ele fez um mapeamento na cidade de 8 jovens escritores, né, populares. Então, qual é a ideia, né? A equipe da editora lê esses textos, discute os textos, cria as capas, né?
Então, aí você vê que há uma apropriação de quem está produzindo naquele conhecimento. Aí esse escritor é convidado a participar, convidado a falar sobre o seu tema e declama as poesias, né? E você dá voz a estas pessoas que são desconhecidas e que são uma potência de autocriação e que nós não podemos desconhecer, assim, desmerecer, né? E que é uma experiência de fato fundante e que pode servir sim de exemplo para a educação formal, por que não? Né? Então, assim, eu vejo a potência que é a editora popular nesse sentido, não só da comunicação, né, mas também dessa troca, desse aprendizado. Entendeu? Então, por exemplo, o Almir, ele, a partir da editora popular, ele criou uma metodologia de escrita criativa. Sabe? A partir da editora popular, quando a Abadia foi fazer papel lá na UNB, fazer reciclagem e tal, trabalhar algumas técnicas, só a presença dela na universidade mobilizou aquele setor para guardar papéis, restos de papéis para reciclar. Não, nós não vamos mais colocar nesse lixo aqui, nós vamos separar para reciclar. Então, há sim um movimento também, como o Elton falou, da própria presença, entendeu? Do exemplo. Então, se nós vamos pensar no desmembramento, né, do ponto de memória, nós vemos assim o quanto que há de transdisciplinaridade, né, e o quanto que há de complexidade no desmembramento das ações. Então, um dia, a Abadia, num determinado momento, ela separou um livro, né, no sentido assim, da complexidade mesmo. Um dia, daquele livro, temos uma biblioteca que sensibilizou catadores, né, para poder levar esses livros para lá também. Né. Um dia, aquele gesto sensibilizou um menino, que é o Almir, que é um dos exemplos que nós temos, né, que tem uma vida familiar bastante conturbada pela localidade, mas que ele fala assim, não, graças ao livro eu sou o que sou hoje. Né? Então, se nós formos pensar no desmembramento das ações, além de ter essa percepção que é transdisciplinar, nós vemos ali a complexidade mesmo, né? Nessas retroações, sabe? Nessa realimentação, né? Na própria biofilia, que é o amor à vida, que estes pontos, que eu vejo como pontos de luz, são capazes de transformar nas comunidades. E eu acho assim que nós... Ele usou a biblioteca, né? Usou a biblioteca. O Almir conta o seguinte, esse menino tem 25 anos, ele conta o seguinte, que ele estudava na época no Guará, porque não tinha escola na estrutural. E ele sempre, assim, ele emprestou um livro da Abadia, era um livro de ficção, e ele se encantou, só que como ele era morador da estrutural, a biblioteca do Guará não emprestava livro para os estudantes da estrutural, entendeu? Então, daí a gente fica pensando assim, quanto foi importante aquele ato, naquele momento, há não sei quantos anos atrás. Então, esse tipo de iniciativa, com toda essa problemática política que nós estamos vivenciando hoje, ela não poderia acabar. O Instituto Brasileiro de Museus não pode acabar. Porque foi justamente o Instituto que criou toda uma política de ação, porque quando falamos em política, nós não estamos falando em partido, nós estamos falando na nossa ação no mundo, nas nossas escolhas no mundo. Né? Então, essa luta, ela tem que ser continuada. E uma coisa que eu falei para a Abadia, conversando sobre todas essas questões e com outras pessoas, talvez até concorde comigo, não sei, mas se o IBRAM acabar, uma coisa eu tenho convicção, que essa mudança de mentalidade, ela vai continuar.
porque ela nos transformou, né, estruturalmente. Estruturalmente. É de dentro para fora a mudança, sabe? Então, isso é muito forte. Não há retrocesso, sabe? Quando há mudança de mentalidade, não há retrocesso. Então, com dinheiro, sem dinheiro, o movimento continua. E aí eu acho a importância da universidade acompanhar todo esse processo, nós continuarmos com as pesquisas, continuarmos com as extensões, porque a extensão universitária, de alguma forma, ela auxilia também nesse movimento. Aí nós percebemos assim, que nós só crescemos juntos, não separados. E que nós precisamos ter, de fato, a necessidade de ter, de fato, uma visão transdisciplinar para nós não ficarmos somente num nível de realidade, para que nós possamos ver essas histórias, essas memórias, que há uma multidimensionalidade e tudo isso que o ponto de memória, não digo nem o ponto de memória, mas que estas comunidades já realizam, em busca não só da subsistência material, mas de toda a potencialidade que essas comunidades têm e que precisam ser reveladas e preservadas. Eu só respondendo aí, Ana, dizer assim que sobre Paulo Freire, a gente vê no nosso dia a dia, pessoa que não sabia ler e quer saber ler para escrever as coisas que ela faz na casa dela, que é o método, né? E que ela não sabia colocar em código, né? Aí então, vamos fazer a casa, então vamos aprender o tijolo. Mas também, nós vimos as mulheres lá, nós queremos escrever para aprender o curso de corte e costura, porque precisa de fazer a conta, precisa disso. Como é que é a cultura? E a educação formal, uma é envolvente na outra, né? Que é isso que Paulo Freire fala, você precisa de usar a própria vida da pessoa para ensiná-la ao código, né? E também no que a professora Sumara está falando, que é assim, o ponto de memória, a Casa do Movimento, nós já fizemos centenas de coisas. Nós sabemos que o papel que nós fizemos ali, ele foi de potencializar em todos os sentidos. Eu fui mais potencializada, eu viajei mais, estava mais à frente, outras menos potencializadas, mas todo mundo no seu limite. A leitura, a cultura, a participação política, aí nas reuniões, porque a gente tem mania de reclamar, mas não tira o pé do lugar. Na estrutural, nós somos o grupo, a cidade que manifesta. As pessoas vão à luta pelas suas coisas, Agora, o que nós queremos? Que as pessoas vão à luta pela educação, que isso seja um jeito de formar, e pela cultura, um jeito de formar mesmo, né? Que esses caminhos façam com que a pessoa tenha interesse na vida mesmo, interesse a viver melhor culturalmente, viver melhor, aprender mais, ler mais, estudar mais, que os filhos vá para as universidades, que a gente não tenha retrocesso nesse momento, porque a gente já está com isso impregnado na alma mesmo, né? Era isso? Eu queria falar um pouquinho, posso? Claro. Queria falar que eu achei muito incrível a sua fala, assim, me emocionou muito mais do que muitas falas acadêmicas que eu já escutei sobre memória e museologia. Super chorei vendo o videozinho. Eu já trabalhei na Estrutural num projeto de extensão na Sonho de Liberdade, quando eu estava na UNB. Com o Fernando, maravilhoso. Tipo, valeu mais que muitos semestres de aula também no meu aprendizado sobre a vida, sobre o contato com as pessoas e tudo mais. E quando a gente pesquisa isso no âmbito assim, acadêmico, na universidade, dá uma sensação de que isso está muito distante da realidade prática das pessoas, assim, que a gente está... que é como se existisse uma barreira, sabe, entre essa pesquisa e as pessoas que estão ali vivendo e resistindo e existindo, né? E você falando pareceu ser muito coerente, assim, a conexão entre isso, sabe? A sua experiência, a forma como você apresenta o seu trabalho, eu achei muito foda mesmo. Obrigada. Parabéns. Eu sempre falo com as meninas que eu conheço,
nós estamos aqui exatamente para experienciar, né, a palavra, né, professora Sumara, o que vocês estudam lá. Vem para cá, vamos fazer isso. É muito lindo também ouvir isso de você. É dizer que não existe essa diferença. Ela só existe porque nós não estamos conseguindo juntar esses dois públicos. Nós não estamos conseguindo fazer um espaço acolhedor para que a universidade vai, para que os artistas culturais vão, os professores e todo mundo, porque sempre teve um distanciamento entre esses dois públicos, né? Então, os pontos de memória fazem um pouco isso, e quem conseguiu aprender, né, o Wellington e a professora Sumara e Deusani, a gente deixa as pessoas aproximarem. Nós temos nossas fraquezas, nós sabemos. Eu sei da minha fraqueza. Eu sei que isso que eu estou fazendo aqui não é o que eu sou boa para fazer, eu sou boa para costurar, não é? Mas eu também não vou partir, eu também não vou ter medo disso. Eu não vou ter medo disso, porque eu acho que se eu tiver medo, eu não possibilito isso que você está falando. Esse encontro da academia com a prática, com o povo, e isso vai fazendo você criar dois mundos, né? Os que são e os que não são, e que é um momento perigoso que a gente acaba enfrentando na vida, se você não tiver cuidado, né? Eu acho que uma coisa que é interessante também, a gente pensar assim, hoje já se passaram 10 anos, né, de programa. O programa agora, em novembro mesmo, né, completou 10 anos assim, de existência dos pontos de memória. E a gente tem esses desdobramentos, assim, porque esse distanciamento também entre a universidade é interessante, assim, as pessoas dos pontos, elas foram se qualificando de diversas maneiras ali, né? E hoje você tem pesquisas que são desenvolvidas pelos próprios membros dos pontos. Assim, eu venho de um ponto de memória do Taquaril, em Belo Horizonte, e hoje eu faço a minha pesquisa de doutorado na UNB sobre o programa. Assim, é na linguística, né? Não é na museologia, porque eu trabalho com análise do discurso, mas é sobre o programa. Assim, eu trabalho com um ponto de cada região, da estrutural, tá? E a gente vem trazendo, então, essas ações da comunidade para esses espaços acadêmicos também. Porque não somente nos espaços acadêmicos, mas nos diversos espaços sociais, a gente entendia que era muito importante ocupar esses espaços, assim, tanto dentro do Instituto Brasileiro de Museus, né, porque você tem esse contato inicial. Olha, repito, né, é a comunidade que é altamente violenta, e aí se descobre ali potencialidades, que a Batista falou assim, né, e essas potencialidades passam a ocupar espaços mesmo, assim, ó, do próprio Instituto Brasileiro de Museus, dentro da academia, trazendo um novo olhar, ou olhares diferenciados também para essas práticas. Assim, acho que isso é muito importante da gente ter uma reflexão também sobre esse desdobramento, assim, 10 anos de programa. E aí? Porque quando a gente fala das nossas limitações enquanto programa, hoje essas comunidades não são o que elas eram inicialmente. Por isso que às vezes a gente fala assim, mas não é preciso então vocês terem uma sede nessa configuração de um museu. Tem épocas que nós estamos mais organizados, né? Tem época que menos. Por quê? Essas iniciativas, quem tocam essas iniciativas é a própria comunidade. Então ela é um reflexo também da comunidade. Tem época que a comunidade está melhor organizada, tem época que não, tem época que você vai ver uma pessoa atuando no ponto de memória, depois você vai ver 40, né? Aí você fala assim, quando tem uma e quando tem 40? Assim, uma representa a comunidade, e a gente então questiona assim, mas o que você está chamando de atuação? Né? Porque a semente foi plantada, e as pessoas que passam por ali, elas seguem a sua vida com outras ações. Eu brinco, eu falo assim, olha, as nossas raízes, elas não são para nos aprisionar, mas é para dar referências de onde nós saímos, né? Hoje eu não vivo mais no Taquaril, né, saí de Belo Horizonte, vim para Brasília, mas eu sei de onde eu vim. Eu sei o que me motivou a estar aqui hoje. E eu acho que o trabalho com os pontos é um pouco isso. Olha, nós sabemos de onde nós saímos e não sabemos onde estamos, onde vamos chegar. Mas a nossa caminhada é toda permeada por isso, assim, por essa noção desse pertencimento desses locais. Assim. Eu acho que ainda tem também uma outra coisa que é importante mostrar, que é, através dessas proximidades com a universidade, com as extensões, mas muitos jovens de nossas comunidades, eu posso falar da estrutural, eles foram para as universidades.
nós tivemos a facilidade, nós tivemos, né, as cotas, nós tivemos, mas assim, eram jovens que achavam, que até falavam, não, a Universidade de Brasília não é boa não, porque eles mesmos já colocavam uma distância. Aí o fato de ir lá, o fato da universidade vir aqui, o fato de viajar, de conhecer, hoje esses meninos, eles estão, por muitos motivos, mas também por esse, né, porque tem os Enems e tudo, mas também pelo fato de você ter dito, gente, a universidade é um espaço para mim também, né, e os pontos de memória e as ações dessas iniciativas, eu tenho certeza que possibilitaram isso. Então, de novo, a educação é beneficiada com a parte cultural, com os projetos de incentivo, e também quando os pais querem que os filhos também conheçam coisas novas. E a cidade também entende que quer mostrar o que é bom também, né? Aquilo que eu falei, a estrutural é mostrada pela a outra via, de catadores. Até o Vic Muniz, lá no filme dele, né, que é o Lixo Extraordinário, ele fala assim, para a sociedade de classes, lixeiro e lixo é igual, então não era reconhecido, ninguém via. Passava na via estrutural, tinha nojo do cheiro, nojo de tudo. E o lixo não era só nosso, era o lixo de todo mundo, né? Que nós apenas fazíamos a redução de danos dele. Porque eu digo com toda sinceridade, em Brasília, se não fossem esses grandes grupos de catadores, nós podíamos estar muito pior, não é? Com água entrando né, os bueiros tudo cheio. E o meio ambiente também, porque você deixa de tirar do meio ambiente alumínio, os minerais, as coisas que você recicla, né? Eu tenho entendimento que as iniciativas, a educação, ela é beneficiada com essas ações de todas as maneiras. A maneira oficial de ir para a universidade, a maneira extraoficial de você ter a consciência. Né? Mas eu lembrei do Israel, né? Que começou no Memória Negra, ele era secundarista. Estava aqui na editora. Fez o NB e hoje é professor do NB. Sim. Esse menino é professor do NB. Ele é morador, né, da estrutural. Ele começou a aproveitar o plano de memória, ele era secundarista mesmo, ele participou da editora. E hoje ele dá aula no NB. Pois é. Acho incrível. E também poder discutir os temas mesmo, né? As questões de gênero, as questões, né? O Israel era um menino que era gay, ele vivia dos mais oprimido, e a gente, quando ele encontra um ambiente onde essas questões não fazem diferença, a gente não criminaliza ninguém pela sua opção, pela sua vida, né? Ao contrário, nós potencializamos, a gente vê a finalidade do que é um espaço desse, né? Acho que era isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Porque é aquilo que eu falei. Você queria falar alguma coisa, né? Eu quero também. Nós fizemos muitas coisas, tem muito para ser falado, mas voltado para a educação, eu acho que é o caminho que nós estamos conseguindo levar, né? Vai, você obrigada. É uma reflexão que veio na minha cabeça, uma coisa assim, o eclético, ele tem os pés muito bem plantados no ar, né? E quando a gente traz isso para o conhecimento, é muito complicado. E você fez o processo inverso, porque tu vem da estrutura, da vivência. Por isso é tão importante essa troca, porque a gente fica nas palavras, na leitura, e é totalmente diferente do conceito, da minha sabedoria, a partir do que eu vivenciei. E também eu fiz uma outra reflexão com o nome, gente. Eu vou até levantar, que eu estou com dor nos quartos, que fica na cadeira. Essa coisa de estrutural. Isso foi tão assim fantástico, porque todo mundo tem muito medo de mudança, né? Embora seja a melhor coisa que possa acontecer com a gente. E tem duas formas na mudança. Tem uma que é a funcional e tem uma outra mudança que é na estrutura. Que era aquilo lá que arrebenta tudo, parece que você morreu para renascer de novo. Essa é na estrutura. Agora, funcional é mais fácil, né? Tipo assim, eu estou toda desarrumada, eu vou ali e arrumo, é mais ou menos assim. Uma maquiagem, eu vou trabalhar o que está aqui fora. E na estrutura leva mais tempo, e também tem não só o prazer, como a dor para a gente conseguir entrar nessa mudança da estrutura. E a relação que eu fiz é com essa questão do nome, a estrutural. E aí quando falou assim, eu não sei como é que vai ficar, não tem que ter esse medo.
A mudança já aconteceu, isso está na estrutura. Então, isso já empoderou todo mundo, vocês já estão com isso. Isso está dentro. Aqui fora não vai mudar o que fizerem, porque vai continuar o trabalho. É mais ou menos assim. Nem que a gente queira parar, a gente não consegue. E nem que ninguém queira parar a gente também, não vai também conseguir não, né? O pessoal no meu trabalho fala assim, a Badia liga, eu falo que a Badia, aí tem uma menina que eu trabalho com ela desde 2012, tá? Eu acho que a Badia é um personagem, a Badia não existe. Essa Badia existe. Tava faltando gasolina e a Deusani, com falta de gasolina, foi lá me buscar. Aí as meninas, ué, mas por que essa Badia tem de tão importante assim que você, sem gasolina, foi buscar a Badia na estrutural? Bem bacana, obrigada, meninas. Obrigada a vocês por esse momento, a oportunidade de contar a nossa história. Eu acho que em meu nome, em nome das parceiras, das universidades, do Wellington, que também é muito, sempre muito importante para nós podermos contar para outras pessoas o que a gente faz e também receber o feedback do que as pessoas acham disso, né? É muito importante para nós. Obrigada mesmo.